Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, olá amigos do Gente que Fala, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa aqui pela TV Aberta, canal 9 da NET, canal 8 e 186 da Vivo. Bom, tá nos ouvindo em casa, tá nos ouvindo no carro, é pela Rádio Trianon, 740 AM, ou na Baixada Santista, lá, 810, na Rádio Universal AM. Bom, nos segue lá pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Quer ver o que nós vamos conversar daqui a pouquinho ou rever qualquer outros programas? Então, à noite aqui pela TV Guarulhos, os canais 3 e 20 da NET também, lá em Guarulhos, às 23h30, dá para rever tudo que a gente está batendo papo aqui. Visite o nosso blog, www.gentequefala.com.br. Bom, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre cultura para as nossas crianças, o futuro do nosso país, né? Então eu estou com o economista, empresário, mentor financeiro e analista comportamental Aníbal Augusto Teixeira Filho. Tudo bom, Augusto? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, agradeço a você, Ricardo, a toda a equipe, a Zenilda, programa Gente que Fala. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, então, Aníbal. E também estamos com o CEO do Box Kid Club, Roger Chaim, que é CEO da empresa Box Company Club, é isso? É isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo Roger. convite, Ricardo. Maravilha. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que as nossas crianças têm para nos acrescentar, até porque elas são o futuro do nosso país, não é? Exatamente. Vamos lá. Não faça birra, faça economia. Na verdade, são dois livros em um, né, Aníbal? Vou saber um pouquinho sobre isso agora. Esse primeiro volume é destinado aos adultos? É isso mesmo? Na verdade é assim, um lado do livro é totalmente voltado para os adultos, por quê? Eu quis passar para os pais realmente esse interesse deles interagirem com as crianças e trazerem elas para a realidade do dia a dia. Porque parece que não, mas é assim, quando se fala de dinheiro numa casa, parece que está proibido falar na frente dos filhos. E não, pelo contrário. Eu acho que as crianças têm que estar assim, lado a lado com a família, entendendo os bons momentos e também aqueles momentos difíceis. Sim. Porque nem sempre a vida é feita de bons momentos, não é? Claro. Então é assim, para a criança também se preparar para o mundo aí fora. E o outro lado é o voltado para as crianças, onde eu procuro realmente aí interagir. Aí deixa de ser o Aníbal economista para ser o Tio Ni, onde realmente eles vão fazer um piquenique com alguns personagens. É muito bacana. E faz aquela boa e velha vaquinha, né? Que a gente no nosso tempo de criança fazia, né? Vamos parar um pouquinho. Então assim, as crianças... Vamos parar um pouquinho. Que história é essa de vaquinha para esse público tão recente aqui, né? Mas é assim mesmo. A criançada, né? Os personagens acabam juntando um dinheiro para proporcionar um piquenique entre eles. E eles então ali brincam, se divertem com o próprio ganho, com o próprio dinheiro que eles economizaram, planejaram para aquilo. Então você utiliza de uma forma lúdica... Bastante. Para que as crianças tenham interesse em acompanhar um assunto que... não é chato, mas ele é complexo. E para a criançada ela usa o termo, é chato, pai, é chato, mãe. Você sabe, Ricardo, que muitas vezes é chato até para os pais, porque lidar com números, lidar com a matemática, com a economia, abrir mão de algumas coisas em prol de outras. Então, realmente, eu quis passar realmente para a criançada que lidar com o dinheiro não é uma coisa assim pesada. Se ele souber lidar com esse planejamento todo, com o seu orçamento, ele vai levar tranquilamente a sua vida financeira. E eles conseguem, eles aprendem, eu imagino, e conseguem organizar essa economia diária no consumo, porque a gente sabe, o Roger também deve saber dessas crianças, quanto TV, né, a gente tem aí, que é o meio de comunicação em massa mais comum no Brasil, não é isso, Roger, também? Sim. Acho que é o principal hoje para as crianças. Inclusive, existe muito esse questionamento dos pais de verem os filhos conectados hoje o tempo inteiro na frente de uma televisão, no computador, num tablet, no smartphone. Então, assim, é muito importante as mensagens também que vêm de cima de toda essa programação. Entendi. E
Eu estava te perguntando, então, como que seria esse cenário atual da educação financeira infantil no Brasil? Existe algo assim que a gente possa referenciar? Na verdade, nós estamos ainda engatinhando, né? É uma relação ainda muito complicada, até com as escolas. Muitas estão aí fazendo algumas adaptações no seu currículo aí escolar para colocar algo em relação à economia financeira, mas engatinhando. É uma pena, porque é um mal necessário, a gente sabe da necessidade que precisa ter essas crianças terem esse conteúdo, né, junto às escolas, mas ainda estamos engatinhando mesmo, Ricardo. Eu imagino. E hoje as crianças elas não têm tanto recursos, na maioria delas, infelizmente. Voltando ao veículo de massa, o Roger vai falar um pouquinho de um trabalho muito bacana, novo, sobre livros, né? A gente vai falar um pouquinho já dele. Mas hoje quase ninguém lê, né? Principalmente os nossos filhos. O que eles têm que ler é o que a escola está obrigando. E aí aquilo que eu falei da palavra chato agora há pouco, né? Se torna chato porque torna-se obrigação. A leitura também é assim, né? E as crianças acabam se afastando, né? A questão de leitura hoje acho que é uma questão mundial, né? O nível de redução das pessoas com a leitura, né? Você tem hoje muito acesso à informação pela internet, mas existem movimentos positivos, principalmente no Brasil, por conta de projetos como o nossos ou como estímulos de outras empresas. A busca pela literatura, pela leitura infantil cresceu bastante nos últimos anos, né? Tem até nesse momento uma campanha estimulada pela própria Fundação Itaú, que é o Leia para uma Criança, onde eles distribuem milhões de livros, né, estimulando que pessoas leiam para outras crianças, principalmente crianças carentes, e é um projeto bastante interessante. E como, obviamente, nós estamos nesse negócio, a gente vem acompanhando, inclusive, com as editoras no Brasil, que houve uma movimentação nos últimos anos, eu diria nos últimos 3, 4 anos, de um aumento da procura e um aumento de demanda pelo estímulo de leitura infantil, porque os pais começam a perceber isso, né, a necessidade da criança ter contato com o livro, ter estímulo por leituras interessantes e até se desconectarem, né, que foi um dos motivos que a gente vai contar acho que um pouco mais para frente do nosso projeto, que é desplugar um pouco as crianças, né, desse contato com televisão, com smartphone e tablet, que virou um desafio para muitos dos pais, né, que terminam tendo conflitos dentro de casa, quando, por exemplo, quer dar banho no filho, é hora de almoçar, é hora de fazer alguma coisa, e eles não querem, né, se desligar, às vezes, desses equipamentos. Então, a boa notícia é essa. De qualquer forma, existe, obviamente, ainda o nível de leitura não é o que, né, a gente gostaria de ter hoje, mas existe uma movimentação, sim. As editoras de livros infantis têm tido bons resultados com vendas de livros, porque houve essa demanda, né? Não só da criança ter o interesse e pede aos pais, mas os pais verem a importância também de estimular seus filhos com leitura e com atividades criativas. Aníbal, o que é alfabetização financeira? Na verdade, é trazer essa criança para o linguajar atual, né? A necessidade hoje dessa criança que está sendo, muitas vezes, metralhada com consumismo e tudo mais, saber também os diagnósticos do querer e precisar. Quer dizer, será que tudo a criança precisa? Tenho certeza que não, né? Por ela quer tudo, mas a gente tem que diferenciar. Então, quando você pede uma alfabetização financeira, é realmente muito, assim, focada no que ela vai adquirir de conhecimento para se autodefender e se autocolocar no mercado de consumo de forma, assim, coerente e armada, vamos dizer, para se defender. Entendi. A partir de que idade, Aníbal, a gente pode já começar a educar financeiramente a criança, né? Olha, educar a partir perfeito. Do nascimento, né? Claro. É importante a importância dos pais presentes. Hoje tem todos os tipos de famílias no mundo e a importância é a forma que você educa e de que forma as pessoas são respeitadas. Agora, uma educação financeira, como que você associa que a criança já vai ter uma visão correta e já de crescimento, de criticidade? Na verdade é o seguinte, existem duas etapas que a gente pode até dividir da seguinte maneira. Até os 2
ou vamos colocar, do 0 aos 2, eu costumo dividir do 0 aos 2 e dos 3 aos 4, mas vamos colocar até os 4 anos, o que a criança mais tem de ensinamento é o que ela enxerga nos pais tendo aquela atitude em relação a compras, a planejamento. Então, é assim, ela nasce já absorvendo conhecimento, tá? Isso é óbvio. Então, os exemplos que você tem dentro de casa vão refletir também no lado financeiro dela. Não é só no lado social, no lado educacional, num todo. Agora, quando você começa a criança até a partir dos 5 anos, que ela já começa a entender que a troca do dinheiro traz presentes, traz objetos, traz desejos para ela, ela consegue entender que realmente ela começa a ter o poder de compra. Só que ela não sabe como administrar esse poder de compra. Da onde vem o dinheiro, como esse dinheiro aparece na carteira do papai e da mamãe. Então, ali é importante já começar a mostrar para essa criança que realmente ela ali, nós estamos te comprando isso, ou de preferência por ser seu aniversário, por ser alguma data festiva e não por qualquer moeda de troca, mas é assim, mostrando para essa criança que realmente, olha, o papai trabalhou, esse dinheiro na mão do papai é troca de um trabalho, de um suor, existe um porquê e não vem do acaso e não é fácil de ganhá-lo. A partir dos 7 anos, aí sim, quando ele já começa a ter essa liderança no sentido do já ter contato com a matemática, já saber fazer contas, então aí entre os pais também para colocarem o troco, o procurar o desconto, ir mais do que numa loja para mostrar, para dar coerências para essa criança que existe, o procurar o mais barato, distinguir o mais barato com o caro, e por aí afora. Eu acho que assim, lidar com o dinheiro vai ser eterno. Depois vem a fase dos jovens e por aí vai afora. Eu imagino, Aníbal, que você fez uma grande pesquisa para montar esse projeto e embasado não só das nossas crianças aqui em São Paulo, porque para cada estado a gente tem um tipo de cultura, né? Falando de leitura, para cada estado tem a sua cultura local, tem a sua visão financeira, das classes também sociais, tudo. E de que forma isso, então, influenciaria na criança, na sua maturidade? Olha, eu costumo falar o seguinte, os estudos houveram e tudo mais, mas eu acho que o que eu tive mais foi a campo. Porque como eu trabalho com um parque, fiquei muito tempo à frente do Amazing Balls, que faz parte do grupo O que é Amazing Balls? É a maior piscina de bolinhas da América Latina. Okay. E é ali onde as crianças chegam com seus familiares. Então, à frente do negócio, eu pude entender como cada família lidava com aquele dinheiro. Como ele lidava na compra do lanchinho, como ele lidava com o passaporte. Quer dizer, eu mesmo relato no livro experiências que eu tive de ver ali junto ao parque, famílias que assim, que a criança pegava um chocolate, abria, dava uma mordida e falava, não gostei, então joga fora e pega outro. Quer dizer, ali é um chocolate, não faz sentido, mas é assim, o que amanhã ele estará fazendo com outros valores que ele vai ter na mão, né? É mostrar para essa criança, tudo bem, não gostou, ok, não vamos entrar nesse mérito. Mas eu acho que ensinar que realmente não. Agora nós compramos, então, uma próxima vez, então você escolhe um outro, e por aí afora. Como também presenciei famílias que incentivavam a criança a comprar o seu passaporte, a comprar o seu lanchinho com o dinheiro que ela economizou. Num cofrinho. Então, ela muitas vezes vinha ali, Ricardo, e comprava o passaporte com um saquinho de moedas, Roger. Era muito legal, porque assim, se via que os pais tinham incentivado, e o mais importante do que aquele incentivo todo, era realmente mostrar o benefício que fez aquele planejamento. Então, eu acho que essa criança tem muito mais chances de dar lá na frente e dar certo. Porque não está valores envolvidos. É lógico que a gente vive várias classes sociais, nesse Brasil enorme que é, e mesmo dentro do próprio São Paulo. Sim. É por isso que, assim, às vezes a gente coloca como um pé de alface. Eu falo muitas vezes nas escolas, nas palestras. Falo, gente, a mamãe pôs essa salada
na sua frente, esse alface custou às vezes R$1,50. O que todos os envolvidos nesse pé de alface, né? O agricultor, o atravessador, o dono do supermercado, os pais que foram com o poder de compra comprar esse alface, R$1,50, olha o que se transformou. Porque não dá para generalizar, né? Falar de valores é muito complicado. Vocês devem lembrar, na infância de vocês, pelo menos a minha eu fazia, não tive o prazer de ler esse projeto seu antes, né, infelizmente, mas eu sempre gostei de guardar moedas. Você falou de moedas agora há pouco, né? Ainda existem os cofrinhos? Eu ia comentar isso até a respeito, porque a gente está conversando sobre esse assunto. Na nossa caixa do mês de outubro, o tema foi Halloween, né? Aproveitando, obviamente, a data de Halloween, mas também porque é uma cultura, apesar de algumas pessoas questionarem que é uma coisa que parece muito americana, o Halloween nos Estados Unidos é uma data que ele estimula muito as crianças em atividades criativas. Elas fazem suas fantasias, fazem uma série de decorações. E dentro da nossa caixa de atividades, um dos projetos de atividades para criança era exatamente, nós mandamos uns cofrinhos de papelão, e a ideia é que as crianças customizassem esses cofrinhos com cara de, por exemplo, de personagens de Halloween, um Drácula, uma múmia, um Frankenstein. E tinha uma proposta também, esse cofre, de estar conectado. No nosso projeto, a gente quer estimular a criança também sobre a ótica criativa, dela ser solidária. Então, a cada edição, a gente fala sobre instituições conectadas ao tema que trabalham em alguma causa social. No mês de outubro, a questão era, existe uma expressão no Halloween que é o trick or treat, ou gosturas ou travessuras, que todo mundo associa isso com aquela história de dar balas, mas eu fui descobrir, né, por conta do projeto, que essa história toda começou na década de 50, que foi o Unicef que fez uma campanha estimulando que as crianças arrecadassem dinheiro junto com as suas famílias para doar para as crianças carentes. E a gente achou isso muito bacana, essa história, então entrei em contato inclusive com o Unicef, e na revista que vai na nossa caixa no mês de outubro, a gente explica essa história, até conectando com o Halloween, e a proposta é que inclusive esse cofrinho que eles desenvolviam, as crianças iriam arrecadar dinheiro com sua família, seus amiguinhos no prédio para fazer uma doação para o Unicef. E aí vem a curiosidade, né, conversando com os pais, que a gente faz, né, a gente tem feito pesquisas para entender o que eles acham do conteúdo criativo. Eu tive muita informação do tipo, nossa, cofrinho era o tipo da coisa da minha infância, que você guardava principalmente moedinhas com algum objetivo. Hoje, praticamente, as crianças não têm a cultura do cofrinho. Primeiro porque a nossa moeda já não vale tanto, né? E aí terminou surgindo, inclusive, esses assuntos com relação à mesada, que é uma coisa que, na minha infância, né, eu tinha uma mesada dos meus pais com o objetivo que eu gerenciasse aquele dinheiro para fazer as coisas que eu tinha necessidade. E também conversando sobre esse assunto com os pais, a gente percebeu que a mesada hoje, ela tem um formato um pouco diferente. Então, a criança recebe aquela mesada para comprar o lanchinho na escola para alguns objetivos. Não muito claramente para ela saber gerenciar o que é prioritário para ela, se é comprar um brinquedo, se é para comprar uma bala, às vezes, ou se para outra finalidade. Então, assim, o meu projeto é um pouco diferente do seu, mas nesse contexto mostra isso. As crianças, elas têm tido um outro contato com relação a essa questão da educação, né, financeira, que vai surgir até um pouco naturalmente, mas se ela é estimulada desde cedo, eu acho que é um grande benefício quando você se tornar um adulto, de saber ter cuidados, que a gente sabe que o brasileiro não é um povo cuidadoso com relação à administração financeira pessoal. Você está falando do Box Kids, então vamos conhecer um pouquinho esse projeto, a gente já vai voltar um pouquinho, que eu quero ver que tem um livro aí que depois eu quero saber direitinho como que é isso. Olha, então chega ao mercado um novo conceito de incentivo a atividades e leituras para crianças, de uma forma divertida e criativa. O Box Kid Club, cujos temas, livros e projetos são selecionados por curadores com experiência pedagógica e criativa e são enviados em uma caixa para assinantes. Olha que interessante isso. Além disso, a empresa assumiu o compromisso público, isso eu achei muito legal, viu? De doar para cada caixa enviada para um assinante, um livro novo ou um produto para crianças carentes. Primeiro, parabéns pelo incentivo, né? Por oportunizar
quem, infelizmente, a gente está falando de dinheiro agora há pouco, e de recurso financeiro, não tem, né, a possibilidade de comprar. Mas eu queria até que o Enéas mostrasse para a gente aqui, né, o projeto dele aí, a caixinha, vamos ver, aqui no nosso estúdio. Olha aí. Box Kid, Roger, fala pra gente então agora o que é o Box Kid Club que a gente está vendo aí. Eu vou falar um pouco sobre o que é, mas talvez até interessante depois eu contar a origem dele, né? Claro, porque nós desenvolvemos. Mas o Box Kids Club é um clube de assinatura para crianças com foco em criatividade e leitura. Então, todos os meses nós desenvolvemos, com o apoio desses curadores, que são pedagogos, psicólogos, que nos ajudam a escolher os temas, nos ajudam a selecionar os livros adequados para diferentes faixas etárias e a desenvolver os projetos e as atividades criativas. Então, nós colocamos, né, dentro de uma caixa todos esses elementos, livros, materiais de criatividade, uma revista que explica para as crianças como desenvolver esses projetos, para o que nós brincamos até com a expressão, que é exatamente, né, receber a caixa e poder criar fora dela, né, levar a criatividade para outro nível. E eu acho que é interessante mencionar a origem desse projeto. Claro. Esse projeto ele nasceu, eu sou pai, meu sócio, meus colaboradores nesse projeto são pais, e a gente tinha um pouco dessa necessidade de poder, né, com os nossos filhos, estimular a criatividade, leitura, com certas questões de preocupação, e a gente sentia falta de algum produto como esse, né, que colocasse tudo junto sobre uma ótica de que conecta o tema do livro com as atividades criativas, né, e esses próprios curadores com experiência psicológica e pedagoga pensam em todo o processo cognitivo, né, que é o aprendizado da criança, porque aquele tema. Então, a gente explica o porquê daquele tema, o que ele gera de benefícios para todo o entendimento, para o aprendizado da criança, e aí ela desenvolve as atividades, as brincadeiras dela. Durante a concepção desse projeto, a gente terminou tendo acesso a uma série de estudos, fizemos uma série de pesquisas, e tem um estudo que a gente acha muito interessante, que foi um estudo de uns pesquisadores que fizeram na década de 90 um trabalho junto com a NASA. A NASA vivia uma grande dificuldade naquela década, que era achar cientistas e engenheiros com o que eles chamam de capacidade criativa, né? Porque, obviamente, quando a gente está falando de uma NASA, até teve um filme recentemente que mostra um pouco isso, quando eles queriam pela primeira vez colocar o homem na Lua, eles precisavam com pessoas com capacidade criativa. Não bastava ser um engenheiro, não bastava ser o que eles chamavam na época os computadores, que eram as pessoas, né, com inteligência matemática, para fazer todos os cálculos para botar um homem no espaço. Eles precisavam de pessoas que realmente pensassem fora, né, da caixa e desenvolvessem essas novas teorias e fórmulas. E aí, por conta desse estudo, mostrou o seguinte, sobre esses padrões do que a NASA entende como criatividade, esse estudo mostrava que a criança, quando ela está ali com uma faixa etária de 3 anos, em geral, ela tem 98% de capacidade criativa. Quando ela chega ali em torno dos 8, 10 anos, ela já tem um nível de capacidade criativa de 32%. Quando ela chega aos 15 anos, esse nível já caiu aos 10%, e depois, quando ela tem uma idade adulta nos 25, a capacidade criativa dele é de menos 2%. Apesar desse estudo ser da década de 90, ele continua sendo trabalhado, estudado, e essa curva, inclusive, vem se encurtando cada vez mais. Ou seja, a idade hoje já mais próxima de 20 anos, é entendido que a capacidade criativa já caiu para um nível de 2%. Então, essa dificuldade, por exemplo, de uma NASA buscar pessoas com criatividade. Sim, novos profissionais para o futuro, né? E esse estudo mostrou também que, apesar de ser um dado negativo, quando a gente pensa em ter pessoas com capacidade criativa, adultos com capacidade criativa, ele mostra que isso pode ser revertido quando você cria estímulos para que a criança, desde cedo, desenvolva a criatividade. Tá. E, óbvio, tem toda uma dinâmica do mundo moderno, né, que são... às vezes a educação dos pais com expectativas do que é o que o filho seja, né, que começa a delimitar, puxa, às vezes eu não quero que meu filho siga um caminho musical, artístico, porque eu não sei se ele vai ser bem sucedido, porque é difícil, né, mas às vezes são exatamente dessas pessoas com as capacidades criativas, né, que às vezes muita gente, quando a gente fala criatividade, a gente associa arte, música, mas a criatividade também determina, né, a criação de pessoas com capacidade de se tornarem grandes engenheiros ou cientistas, como é o caso da NASA. Então, o estímulo à criatividade desde cedo é importante. Por quê? Porque a criança, quando nasce, quando ela é um bebê, ela é uma esponja. Ela está absorvendo um monte de informações. Inclusive, a gente tem pouca lembrança
da nossa fase de bebê, porque você só absorve, e você retém, inclusive, pouco da sua memória, porque você está aprendendo. E aí, a partir dos 3, é que tem esse processo, que é inclusive onde nós estamos trabalhando a partir dessa faixa, para estimular a criatividade. Então, a partir dos 3 anos, a criança já pode ter acesso ao teu material e conseguir utilizar com qualidade. Você estava falando um pouquinho sobre o projeto da NASA, né, essa pesquisa da NASA, e estava até lendo aqui, bloqueios mentais criados ao longo da vida. Esses bloqueios mentais seriam por falta de leitura uma das questões? São vários elementos. Tem a questão de leitura, tem a questão de trabalhos com criatividade, e aí a dinâmica do nosso mundo hoje, que termina imprimindo esse ritmo de você, né, as famílias quererem determinar por qual caminho a criança deve seguir, a própria educação que ela tem hoje em televisão, internet. Então, isso gera realmente esses bloqueios. Eu acho que até vou te falar uma experiência própria que a gente escutou de alguns colaboradores e assinantes hoje do projeto. Que hoje a gente tem percepção, quando a gente vê nosso filho lá num tablet, num celular, com aquela super habilidade nos dedos de navegar, você parece que, nossa, a criança hoje, e realmente isso é positivo, né? Ela está conectada, mas eu tive experiência de pessoas próximas, de crianças com 3, 4 anos, que eles falavam, quando a primeira vez que ele teve contato com materiais do box, como massinha, como uma tinta, até uma expressão meio, mas que eu escutei disso de uns pais, eu falei assim, eu achei que meu filho era meio retardado do ponto de vista motor, porque quando eu botei uma massinha na mão dele, alguma coisa para trabalhar, você vê eles com super habilidades nos dedos, então essa própria habilidade, ele falou assim, em vez de ele pegar a massinha com a mão para enrolar, ele pegava com a ponta do dedo. Então, você percebe, talvez isso seja uma situação extrema, diferenciada, mas esse tipo de feedback, né, de informação que a gente teve com relação aos pais com as crianças é muito importante, né, que elas se entretêm muito com o conteúdo e eles têm essa percepção de que eles estão realmente ali preocupados em criar e desenvolver algo. Inclusive, a gente tem às vezes as indicações de algumas coisas que eles podem criar, mas a gente fala, pensa em coisas diferentes. Os mais novos, inclusive, eles gostam de fazer as coisas diferentes do que estão recomendadas ali, serem realmente criativos. Como criança agora, eu vou dar uma de criança agora, o que tem aí, tio? Vamos ver o que tem exatamente na caixa, né? A gente mostrou a caixa agora há pouquinho. Tá. E eu queria que... Enéas, consegue me ajudar aqui? A gente vai, então, mostrar aqui para quem está nos assistindo pela TV aberta e quem está nos ouvindo pela Rádio Trianon, a gente está mostrando a caixa, o projeto dele. Pode ir pegando aí. Então, só para dar exemplo, para cada faixa etária, nós colocamos livros adequados para aquela faixa etária, materiais que têm a ver com todo o processo, a coordenação motora das crianças. Então, quando ela recebe a caixa, vem uma carta para os pais explicando, né, qual que é o objetivo do projeto, como ele funciona. Ok, olha que bacana. E aqui, dentro da caixa... Vamos lá, a gente pode ir abrindo. Posicionar aqui para ficar legal. Olha, então a caixa ela vem toda fechadinha, vem com uma carta interna explicando como utilizá-la e quando você abre você tem... Então, por exemplo, esse aqui foi um dos temas que era sobre animais, então vem materiais aqui como giz de cera, vem uma massinha, tinta, cola para poder desenvolver todas essas atividades, aí vem a revistinha que do explica... tema da caixa, né? Exatamente, que explica o porquê do tema da caixa, aqui algumas informações para os pais, qual o objetivo desses projetos, qual é o nível de bagunça, qual é o envolvimento dos pais, e a gente explica aqui um pouco do passo a passo. Como eu mencionei antes, sempre tem uma sessão dedicada a estimular as crianças a se envolverem com causas sociais. Olha então, que bacana. Como nós falávamos de animal, nessa edição a gente falou sobre várias organizações como Greenpeace, SOS Mata Atlântica, Instituto Luiz Amel, estimulando as crianças e os pais a ajudarem essas instituições. Bacana. Então, se dá todo um canal, todo um caminho para que ela possa ajudar os projetos sociais envoltos no projeto, Exato. Por exemplo, certo? E aí vem os livros, como eu mencionei, que são definidos para cada faixa etária. Então, aqui, né, livros com atividades de adesivos, o outro com leitura e para você desenhar também animais com stencil. E aí, dentro da caixa, nós mandamos materiais diversos, papéis especiais, por exemplo, eles tinham algumas bolas de isopor para que a criança criasse o que a gente chamava de animais redondinhos,
Por exemplo, a gente tem um pregador aqui que ele é usado para fazer a secagem de uma pintura de mão que eram feitos sobre os papéis, mas ao mesmo tempo estimulando depois de reciclar esses pregadores e fazer animais com pregadores. A nossa proposta é sempre até a caixa, né? Quando ela recebe a caixa, depois ela vai brincar e reciclar essa caixa de papelão e transformar em algum projeto também criativo. A Luana Piovani, ela fala na área dela, no trabalho dela, que fazer teatro infantil é acreditar em um mundo melhor. Você acredita que o projeto, dessa forma, a maneira que ela vai ver, como você acabou de falar, finalizou com a caixa, né, o box, também seria algo assim? A criança consegue ter uma visão lúdica da mesma situação, de um mundo melhor, até porque ela tá criando, está usando a criatividade dela ali? Sim, olha, inclusive quando a gente, do ponto de vista de negócio, define, né, o que é o Box Kids, a gente tem uma missão e valores. No que a gente fala de visão, a nossa visão é exatamente de construir a confiança criativa da criança, porque a confiança criativa da criança, ela garante que aquela criança ela vai ter capacidade de pensar, tomar decisões próprias, fazer escolhas, ao invés de ser uma criança consumista, que é uma grande preocupação no mundo de hoje. Então, existe já essa nossa visão com relação a criar essa capacidade criativa. Além disso, como empresa, nós temos esses valores de sempre estimular que as crianças fazem parte da sociedade, nós mesmos da empresa, né, sermos ajudados do ponto de vista das doações, como você já mencionou. Então, assim, toda edição a gente estimula com que os pais e as crianças se envolvam com alguma causa social conectada ao tema. Então, quando eu falei, por exemplo, de animais, a gente estimulou eles a ajudarem a organizações que preservam a natureza, cuidam dos animais. Quando eu falei, por exemplo, aqui de um tema que era Halloween, a gente fala do Unicef e a importância de ajudar crianças carentes. Então, a gente sempre procura estimular isso e, dessa forma, a gente acredita que os nossos assinantes, né, eles vão realmente ser crianças criativas e vão ser crianças preocupadas em trabalhar por um mundo melhor. Então, para eu ter acesso a esse material, eu entro no teu site. Exato. E faço uma assinatura e por períodos, você disse a terceira caixa, né, que foi agora de outubro, é isso? Elas são mensais, elas são com períodos maiores, como que a assinatura é feita e recebe de quanto tempo um material desse para utilização, enfim, para ação... Exato. A pessoa ela entra no nosso site, que é www.boxkids.club. Vamos lá então, vamos repetir. boxkids.club, B mudo sem o E. Ponto club. Só ponto .club? Só ponto .club, não tem br.com.br? Olha, não, a gente escolheu esse domínio para a nossa empresa, para vários projetos, então a gente tem esse domínio .club. Ok, boxclub.club. Boxkids.club. Isso, boxkids.club. Exato. A gente coloca aí. Tá. E aí no site você tem a opção, o nosso objetivo obviamente, como ali tem um trabalho contínuo, é que as pessoas assinem, mas ela tem também uma opção de comprar a caixa individualmente. A assinatura é uma assinatura do ponto de vista que nós desenvolvemos bastante honesta. Existem vários clubes de assinatura, onde na verdade eles fazem uma espécie de uma venda parcelada, onde te aloca no teu cartão de crédito e vem cobrando todo mês, com a opção de você cancelar. O nosso realmente ele é só cobrado mês a mês, a pessoa cancela quando quiser, e todo mês ela vai receber então uma caixa, né, com esse conteúdo que foi desenvolvido com o que nós chamamos de Kids Experts, que são curadores com essa experiência que nós já conversamos, que escolhem o tema, a razão, porque naquela data é interessante falar sobre aquele tema, e desenvolvemos todos os projetos criativos conectados, pensando inclusive na questão da habilidade motora para cada faixa etária. Então tem projetos recomendados para cada faixa etária, mas todos publicados na revista, porque nós também já percebemos que existem crianças, às vezes, novas com habilidades muito boas e querem fazer coisas de crianças de 8 anos, ou às vezes vice-versa. As crianças de 8 anos que estão preparadas para fazer atividades mais envolvidas, mas às vezes querem ter aquela brincadeira mais básica, por exemplo, que é uma pintura de mão, de colocar uma mão com uma tinta num papel e a partir dali criar um bicho, criar um animal, fazendo desenhos, colocando carinhas. Isso é muito bacana, né, Aníbal? Pelo seguinte, complementando o que você está falando em relação de colocar a mão, isso, aquilo, hoje a criança, algumas delas, devido ao incentivo até da própria televisão, elas
perdem um pouquinho o gosto de ser criança. Ah, não pode isso porque eu já sou grande. Ah, não pode aquilo porque meu coleguinha não vai gostar, meu coleguinha não vai achar bacana, não é? Agora voltando um pouquinho à questão da economia, vamos ver agora esse material aí, que é Não Faça Birra, Faça Economia. A criança ela tem também essa liberdade a partir, né, dos 4 que você falou, e a gente vai juntar esses 2 trabalhos aqui, a criançada vai estar num mundo muito melhor, com certeza. E hoje foi o dia das caixas, Hoje né? é o dia das caixas. Então vamos mostrar aqui para o Enéas, aqui nessa câmera aqui ao seu lado. Na verdade, mostra para ele ali, por favor. É uma pastinha executiva, né? Isso, olha lá. Porque o economista mirim já tem que ter a sua pasta, né, para se organizar e tudo. Dentro dela vem o cofrinho, né, que eu já até tive a oportunidade de aqui montá-lo, que a criança também faz toda a linha de fazer a montagem do cofrinho. Tira a tampinha dele pra gente ver montando aí, vai. Ah, pronto. Olha lá. Então, olha aí, ele é facinho. Até para a criança interagir com o seu saldo, ver quanto que ele tem dentro do cofre, né? Antigamente era aquela ansiedade, né? Você tinha que quebrar o cofre para realmente encontrar descobrir o seu saldo. Era o famoso porquinho, né? Isso, hoje já não. Hoje nós fizemos um cubo pensando justamente nisso e também trabalhando com a linha da planilha. Que também foi um cuidado que muitos me perguntam, por que não deixa a criança já aprender já no Excel, já ter um contato com o computador? E não, a gente quer realmente esse contato onde ela vai vir junto com o kit uma caneta vermelha e uma azul, para ela realmente poder interagir, o que é crédito, o que é débito. As cores... Ah, bom, isso que eu ia perguntar agora, então ótimo. Eles conseguem sozinhos ou Não, o livro associar? Também explica. Vamos lá. Tem uma parte aqui do livro, como eu falei, tem a parte dos adultos. Então, vamos lá. O adulto vai estar aprendendo e quando ele aprende, ele vai ajudar o filho em casa. Essa é a parte dos adultos, onde realmente vem a parte, vamos dizer assim, mais teórica. Tá, então... Dá uma folhadinha rapidinho pra gente, assim, só pra gente ver lá em casa, quem tá vendo pela TV aberta, né, um pouco do livro. Toda a parte do livro. Que prepara o pai para poder ajudar. E ele prepara o pai para interagir com as crianças. Ótimo. Aí quando ele vira o lado infantil. Onde é aquilo que eu expliquei. Tem a parte do piquenique, tem a parte onde os personagens realmente interagem com as crianças. E também tem o lado da planilha em si, como lidar com o dinheiro quando ganha do papai, da vovó, do vovô. Certo. E aí como ele lidar com essa planilha. Então, passo a passo. As entradas, as receitas... Ótimo. Tudo que a criança vai... E o vermelho e azul que você colocou, quem está vendo aqui, né, pela TV aberta, no vermelho e azul, para mostrar, então, o vermelho ele vai associar, então está explicando que vermelho ele está em débito... Não, na verdade, o vermelho, ele está dando saída em algo que ele comprou. Com aquele dinheiro. E é uma linguagem, Aníbal, mais simples, obviamente, para a idade da criança. Isso. Ela vai entender que está tirando e colocando o dinheiro ali só, nesse momento. Isso. A minha preocupação, na verdade, foi realmente deixar a criança, assim, livre, para poder também interagir bem e saber lidar com essa parte e não ser uma coisa cansativa, nem nada. Ela vai realmente, aqui, brincar de fazer um caixa, de fazer negócios, quer dizer, a pasta já é lúdica para isso. Como criança, vamos ver se você tem filhos, que você falou também? Você tem filhos também? Também. Então, filhos já um pouquinho mais. Também já estão um pouquinho mais grandes. Já são maiores, né? Um pouquinho maiores. Então é o seguinte, como criança agora, como é que eles se livram da tentação de não pegar aquela moedinha para comprar o doce no colégio? Aí é que tá. Cabe ali, como eu brinco no livro, é assim... Os pais têm que incentivar essas crianças a um objetivo, a uma meta maior. Se ele for toda hora ficar tirando aquele dinheirinho para uma bala, para uma guloseima, para qualquer bobagem, ele vai deixar de cumprir aquele planejamento que ele fez com os pais lá na frente. Talvez de usufruir de uma viagem que eles vão fazer juntos, então aquele dinheiro está sendo guardado para aquele propósito, ou para ir num parque, então está guardando um volume maior para poder comprar o passaporte, para poder ir na lanchonete do parque. Por isso que a gente quer uma leitura em conjunto, pais e filhos, porque dessa maneira os próprios pais vão ensinando a criança a cuidar dessa ansiedade, porque isso não deixa de ser uma ansiedade daquele querer e precisar. Ouvimos no shopping uma mãe dizendo ao filho que não compraria o determinado brinquedo porque ela estava sem
o dinheiro. Né? Ele respondeu, paga no cartão. E aí, como que a gente faz com isso? Hoje em dia, o dinheiro o dinheiro de plástico, né? Quer dizer, por isso que realmente, às vezes, por isso que quando a gente relembra dos nossos cofrinhos e fica um vão, né? Porque muita gente hoje já não tem o hábito, porque a própria criança já leva o cartão. A lanchonete da sua escola já tem a maquininha e tudo mais. E até por uma questão de segurança, os pais preferem até por um controle e tudo. Mas a gente pede para realmente não ter esse hábito tão comum. E se a pessoa é pega de surpresa dessa maneira, é questionar realmente. Não, o problema é que o dinheiro que eu não tenho, realmente eu não tenho na carteira ele em papel, como eu não tenho ele no virtual. Porque a falta do dinheiro da mamãe é por causa do motivo de a gente estar comprando algo maior, porque trocamos de carro, ou porque simplesmente nós estamos te pagando uma escola de um nível melhor. Não sei, justificar o porquê da falta do dinheiro real. O virtual hoje, ele engana, né? Ele engana muito fácil, porque as facilidades hoje de mercado de compra, de gastos no geral, eu coloco no cartão, é para 30 dias, até lá eu vejo o que eu faço, né? Isso seria falta de planejamento só, ou seria um incentivo já de criança para cá do consumo desenfreado, enfim? Olha, eu acredito que não deixa de ser também o uso do poder do marketing para gatilho de venda, tá? Aquela coisa de pague à vista em 10 vezes, você vai perder essa oportunidade. Não, é muito engraçado Meu isso, Deus, né? quer dizer, aquela criança está vendo aquilo, é evidente. Se você tem um produto que custa X e ainda te deixam pagar em 10 vezes esse X, fantástico. Mas a gente tem que mostrar para essas crianças que realmente aquele preço à vista já está embutido juros, já está embutido a correção monetária desses 10 meses, é evidente. Que eu, conversando com o economista agora, desculpa te cortar. Pois não. Eu vou pegar o ganho que você falou do à vista em 10 vezes. A gente fica indignado com isso, né? Já tive, a gente vai em determinado lugar comprar alguma coisa, olha, o preço à vista a gente divide em tantas vezes. Eu digo, mas à vista, na minha época, a vista era à vista. Então é um valor menor do que se eu fosse parcelar. É marketing só. É gatilho de venda, porque assim, ele tá te mostrando que você vai ter a oportunidade de comprar algo que você hoje não poderia comprar, a não ser se você já tivesse uma educação financeira de poupar, de planejar, quer dizer, tenho certeza que se você nesses 10 meses juntar esse dinheiro e chegar na loja... O problema é que assim, Ricardo, o que acontece é que muitos vendedores são até pegos de surpresa quando você vira e fala, não, você não está entendendo. Eu quero saber o preço à vista, porque eu vou pagar mesmo em dinheiro ou eu vou pagar em cartão de débito. Ele fala, não, mas esse preço está engessado. E acontece que aí, como economista, a gente burla as regras da loja. Eu falo, não, então me chame um gerente, porque não é possível que ele prefere receber algo em 10 vezes do que receber à vista e me dar as condições de uma melhor poder de compra. E aí o gerente, esse Pode sim... falar. Mas é que o próprio governo, com algumas legislações há um tempo atrás, que isso foi quebrado recentemente, né, não permitia que você pudesse, né, trabalhar com outras modalidades, por exemplo, pagar em dinheiro ou à vista e ter um desconto. Eles queriam que você sempre oferecesse a mesma condição comercial, então o próprio governo estimulou, né, a cultura que a gente tem no Brasil de pagar tudo parcelado, e você tem um custo financeiro ali muito grande, né? Porque aí já entra no trâmite da fiscalização, né? Do imposto cobrado. Quer dizer, aquele comerciante que falava, não, se você me pagar à vista, ou seja, já não tenho a obrigação da nota fiscal, talvez, aí já abre o leque. Mas é assim, o poder de compra ainda é algo para ser negociado. Eu acho que assim, se você realmente chega e o vendedor não consegue te dar essa liberdade de compra, chame um gerente, porque esse sim, aí já vem com uma outra leitura para com você. Vocês dois têm uma experiência maior com crianças do que eu, e
para a criança é mais fácil, ela é educada financeiramente, ou mesmo já com uma criticidade maior por estar preparado com um projeto de leitura há algum tempo, enfim, pelo menos no meu tempo, quanto mais a gente lê, mais inteligente e conhecedor, obviamente, a gente fica, né? A criança é mais fácil do que o adulto em chegar a fazer isso, olha, chama o gerente aí que eu quero desconto. Olha, a minha experiência, né, com o meu projeto é que assim, as crianças sendo bem estimuladas, principalmente pelos pais, elas estão dispostas a terem certas atitudes muito positivas. Né? Eu tenho experiência, hoje a minha filha é maior, mas, por exemplo, inclusive... Vamos falar, pessoal de casa, qual a idade da tua filha? Minha filha hoje está com 22 anos, então já é grande. Mas assim, a educação dela foi exatamente quando ela queria coisas que ela tinha que atingir metas. Primeiro, tirar notas boas, tinha que se comportar e ela mesma cuidar um pouco. Ela recebia uma mesada, eu tive essa cultura, eu aprendi a ter a cultura de ter uma mesada e gerenciar isso e também então ensinei a ela. E essa questão, né, desse próprio processo de você poder barganhar e negociar quando você tem ali o poder de compra, ou seja, acho que eu sempre estimulei a questão de você quer consumir, quer ter a posse, faça isso quando você tem o dinheiro. E não esse estímulo que acho que é um pouco hoje da cultura brasileira, que com cartão de crédito, com essas condições, vou comprar lá, depois eu me viro para pagar. Né? Então, eu acho que você estimulando ela, dá esses resultados. E até eu posso, talvez, falar, eu no meu projeto não trabalho necessariamente que elas, nesse momento, desenvolvimento financeiro, mas, por exemplo, eu crio estímulos onde que elas, com a historinha que eu estava contando, que com o cofre, que elas arrecadem dinheiro para fazer uma doação, que até é uma coisa, acho que vai até além da questão de você poupar para você. Você, na verdade, vai tentar poupar ou arrecadar dinheiro para fazer uma doação, né? Acho que é até uma coisa para a criança, esse entendimento que vou encher um cofrinho de moeda e vou doar isso para alguém, é um passo à frente disso, mas que isso funciona. Eu tenho tido algumas experiências com relação a esse projeto, essa proposta que a gente fez, que as crianças se estimulam quando existe o estímulo dos pais e de uma proposta. Na verdade, é assim, hoje os pais acabam trabalhando fora e o tempo com as crianças diminuiu muito. Então, hoje, muitos exemplos que essas crianças absorvem ou em frente à televisão ou babás, creches, escolas. Mas é assim, não tem jeito. A criança, ela vai ter os exemplos que ela tem dentro de casa com pai e mãe. Então, é assim, hoje o poder da criança sobre uma compra no mercado, 80%, isso é pesquisa e é confirmado, 80% das crianças hoje já são influência viva, ativa nas compras dos pais. Então, assim, quando eles vêm com essa história, vamos dizer, não, tem o poder do cartão, vamos dividir em 10, ele está deixando a gente comprar em 10 vezes. Por que você... Cabe a nós, pais, parar e mostrar outra realidade. Simplesmente falar, não, pera um pouquinho, não é assim, olha, nós vamos ter que pagar esse bem independente de qualquer coisa. Por que nós vamos pagar em 10 vezes X se a gente pode comprar hoje porque a gente juntou o dinheiro? Então, eu acho que assim, não adianta a gente fugir da obrigação de pai e mãe. A ideia é levar o filho junto, sim, nos lugares, sempre, né? E não, sempre, não vou deixar em casa porque ele vai me dar gasto, eu vou deixar em casa, então eu não vou educar. Não. É convívio total. E quando estiver falando sobre dinheiro em casa, parece que assim, falar de finanças na família, parece que tem que tirar as crianças da sala. Ao contrário, você tem que unir, agregar esses filhos ao seu orçamento. Porque numa loja, quando você realmente fala, não, hoje não dá, ele vai entender, porque ele já participa do dia a dia da família e sabe o momento que a família está vivendo. Eu quero agora com o Roger e o Aníbal que vocês me dêem uma dica para a gente dar para os pais em casa, né? Para estimularem seus filhos. Você aí na criatividade, né? Vocês trabalham com criação, muito bom, e você nas finanças. Então, o que os pais podem fazer em casa, pegando o gancho do que o Aníbal estava falando agora, né? Que até falei, então levar junto, né? O que eles podem estar fazendo em casa para estimular essa criatividade? Além, obviamente, de adquirirem um material e de boa qualidade.
Olha, a ideia por exemplo, de reciclar materiais, as crianças gostam muito de desenvolver brincadeiras onde elas pegam materiais, às vezes, por exemplo, aquele tubinho de papelão de um papel higiênico, e você vai criar bichos, você vai criar um avião, alguma coisa com aquele material. A criança se diverte muito com isso. Óbvio, ela está em processo de aprendizado, então ela precisa, às vezes, que os pais ajudem com as ideias, ou como um conteúdo, como a gente tem no box, se explica a desenvolver isso. E os pais também, a gente tem aprendido um pouquinho com as nossas experiências. Por exemplo, crianças adoram massinhas, crianças adoram tintas, né? Existem tintas para crianças que são tintas laváveis, e às vezes existe muita preocupação de pai de dar alguns materiais para a criança, uma massinha, uma tinta, achando que vai, né, deixar a casa toda pintada. Mas se você souber gerenciar com a criança onde você vai fazer isso, e às vezes até acompanha, que aí precisa efetivamente de um pouco de tempo para se dedicar, elas se divertem muito fazendo esse tipo de coisa, e o próprio processo de reciclar materiais, usar com criatividade esses materiais, estimula muito elas a ter um pensamento, eu acho, com relação ao valor das coisas, né? Entendi. E de que forma financeira os pais podem ajudar? Na verdade, a filhos dica que eu deixo é o seguinte: crie sonhos com corpo e alma. Ou seja, você vai fazer um planejamento com essa criança, você vai estipular que ela economize um dinheiro. Não adianta, gente. A criança é criativa, a criança quer aventura. Então, o que você tem que passar? A ideia de que realmente aquele sonho, ou um brinquedo que ela quer muito, ou um passeio no zoológico. Vamos exemplificar o passeio no zoológico. Puxa, entra num site, mostra o valor do passaporte, mostre que vocês vão comprar um lanchinho, então vai precisar economizar um X, e valorize isso tudo. Valorize cada centavo economizado. Sonhe com aquela criança o dia que vocês vão passar esse domingo maravilhoso. Crie oportunidades de falar dos animais que vocês vão encontrar lá. Ou seja, fantasie aquele momento que ela vai estar planejando com estratégia, com metas, cronograma, né? Vamos colocar a data certa, que domingo nós vamos com a família lá nesse passeio. E a cada dinheiro que for juntado com esse propósito específico, puxa, valorize. Fala, puxa, que legal, olha, já temos tanto, só falta tanto. Olha que bacana. Puxa, não vejo a hora de passar esse domingo com você. Perfeito. Isso é importante, a gente juntar as possibilidades que a gente tem. Eu acredito que acima de tudo isso, e com isso, é estar com os filhos o mais possível, né? Nessa vida corrida que temos no dia a dia. Infelizmente tem que trabalhar mesmo, não tem como. Mas vamos lá, a conversa realmente é muito gostosa, o papo é muito bom, né? E falar de criança, falar do futuro do Brasil e do mundo, né? E é importante a gente saber que às vezes as coisas estão ruins porque lá atrás não houve o incentivo que agora os recursos estão nos oportunizando. Roger, fala pra gente aí de novo como que a gente pode adquirir teu material. Entrando no teu site, né? Vamos lá, no Domínio Club, né? Vamos ver. Exato, o site é www.boxkids.club, e você tem a opção de fazer a assinatura ou comprar avulsa do box. Ele custa R$ 69,90 para assinar, e a percepção, inclusive, de valor, se você tirar todos os livros e elementos lá de dentro, você vai ver que se você fosse comprar isso numa papelaria, numa livraria, vale mais a pena. E além do mais, tem todo um projeto ali, digamos assim, já trabalhado por curadores, bem pensado do porquê aqueles livros, porquê aqueles materiais. A gente vai num hamburgueria da vida aí, sem citar nomes, a gente gasta R$ 69,90 em uma ou duas pessoas no máximo, né? Não dá para passar isso. E quanto material vai enriquecer-se com isso, né? E agora, para eu comprar o teu material aí, adquirir o teu material, como é que eu faço? No Facebook, Não Faça Birra, Faça Economia. No e-mail teixeira_anibal@hotmail.com. Ok, aí... A outra dica que eu deixo, já Pode que meus falar. filhos, você tinha falado de idades e tudo, eu tenho um de 19 e um de 22. Na verdade é assim, mais do que a leitura, a gente começou a conversar falando que as crianças não leem mais. Eu acredito que elas leem, mas elas leem o monitor, elas leem o tablet. E mais do que essa leitura normal, física,
eu acho que é o envolvimento da família num livro. É isso que eu acho que é fantástico. Quando você senta com aquela criança e começa aquela situação de folhear aquele livro e poder interagir com aquela criança, uma aventura, seja nos livros do Roger, seja no Não Faça Birra, Faça Economia, você poder interagir com aquela criança falando no sentido de, puxa, que bacana, olha que legal, vamos fazer, vamos pôr em prática isso. Isso não tem preço, gente. Esse negócio de colocar a criança no colo, colocar ela deitada junto ao teu travesseiro, isso não tem preço, é fantástico. É fantástico, eu tenho certeza disso também. E vocês que tiveram a oportunidade já dos filhos passarem nessas fases, é bom a gente ver hoje, por isso que eu perguntei aquela hora da maturidade se influenciaria. Então, com certeza influenciou pelo que vocês comentaram. O papo é muito gostoso, mas a hora passa, então eu quero muito agradecer a presença de vocês. Obrigado, Aníbal, obrigado, Roger. Olha, quem quiser, vá lá, entre no site, entre no Facebook e adquira esse material, porque você vai estar... Aproveita aí, nós estamos em todas as festas o ano todo. Não gasta R$69 e o teu material também imagino que seja bem acessível, né? Então, ele é por volta de R$50. Olha, um hambúrguer que você pode fazer em casa e ler com teus filhos, sai mais barato comprar o material, né? Obrigado, Roger. Obrigado você. Obrigado, Aníbal. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado, viu? Sucesso para vocês sempre. O programa está sempre aqui, para quando tiverem novidades, sair novo material, traga para a gente divulgar. Criança é o nosso futuro. Gente, é isso. Estamos encerrando o programa Gente que Fala. Um grande abraço a todos. Com direção do jornalista Fausto Camões e Neda Salvato, a gente encerra mais um programa Gente que Fala de hoje. Tchau.